pouquinho mais sobre essa tentativa de reação do Bitcoin e sobre como o cenário atual pode impactar a cotação da criptomoeda, recebemos Guilherme Sacamone, que é CEO da OKEx Brasil. Guilherme, seja bem-vindo à nossa programação, meu caro, que prazer tê-lo por aqui, agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Gabriel, um prazer falar de novo com a CNN. Meu caro, assim, bagunça geral no mercado, não só de cripto, mercado de ativos de risco em geral, petróleo caindo 10%, subindo 8%, 12% num dia, bolsa de valores nos Estados Unidos tem dia que subiu 2%, tem dia que caiu 3%. Para cripto, bons ares vindos do Oriente Médio que podem dar um pouco mais de tranquilidade para o investidor. É isso, acho que a semana foi muito agitada, principalmente para o Bitcoin, né? O que a gente observa aqui, a gente tinha um começo do mês, em abril, onde o preço estava rondando ali os 65, 68 mil dólares, e essa última semana agitada a gente voltou aí a cruzar essa resistência mental e técnica dos 74 mil dólares, que é uma resistência muito importante. E aqui, para o resto da semana, sustentamos acima de 75, chegando a 78 mil dólares. Se a gente conseguir sustentar esse fechamento semanal nesse preço, acho que a gente pode ter uma vertente, uma força nesse preço bastante significativa aí para o futuro próximo. Perfeito. Isso acaba movimentando, por exemplo, institucionais, investidores que têm ali alguns patamares de preço específicos que estão de olho. Como é que o rompimento dessas barreiras imaginárias que a gente coloca no gráfico ali da cotação do Bitcoin acaba influenciando esses movimentos em geral? Isso normalmente acontece, tem alguns patamares que são gatilhos de preço. Sem dúvida. Quando a gente pensa em análise técnica, né, o que é análise gráfica, uma das métricas que a gente mais observa são onde estão os grandes pontos de liquidez. 74 mil dólares é um ponto importante, tanto mental quanto técnico, como eu disse. Então, se a gente conseguir sustentar um fechamento semanal acima desse patamar, a gente pode ver aí uma força grande no preço do Bitcoin. O juro nos Estados Unidos, dúvidas sobre política comercial americana. No ano passado, acabaram derrubando o Bitcoin, ele saiu dos 126 mil, foi lá para casa dos 65, como a gente começou este ano. O juro e essa, talvez, compra exacerbada que a gente viu no ano passado foram mais cruéis do que o período de guerra, porque parece que a gente está passando bem por este período, apesar de muita incerteza e muita instabilidade. Como é que você faz essas duas comparações? O que foi talvez mais definitivo para a gente ver 60 e tantos mil dólares para o Bitcoin nesse ano? Perfeito. Eu acho que o efeito de liquidação que a gente observou no dia 10 de outubro do ano passado machucou muito o mercado, né? E todo esse estoque de liquidez que existia no mercado cripto acabou boa parte se evaporando. E só agora a gente começa a ver uma recuperação. De novo, se a gente olha para o último trimestre, o fechamento foi de menos 23% versus o trimestre anterior de 2025. Então a gente está vindo o Bitcoin bem machucado nesse período aí. Mas essa semana tem sido incrível, né? Recuperações significativas. Eu acho que 3 alavancas aqui que chamam muita atenção na nossa visão. Primeiro, todo esse alívio no Oriente Médio, né? A possível abertura aí do Estreito de Hormuz, que pode tirar essa pressão de cima do petróleo, essa pressão inflacionária que o petróleo traz no mundo todo, e aliviar aí a perspectiva de juros, talvez um apetite um pouco mais dovish aí do Fed nas próximas reuniões. Mas outras duas coisas que a gente observou também, o fluxo de ETF voltando a ficar forte, então dinheiro institucional voltando para o Bitcoin, que é muito importante. E o terceiro que as pessoas têm falado menos, que é o retorno das baleias voltando a fazer grandes compras pela segunda semana consecutiva. Baleias, no caso aqui, a gente chama carteiras com mais de 10 mil Bitcoins, essas sim voltaram a comprar forte. Então essa galera que já tem experiência, já tem um capital bem alocado, neste momento está comprando e não está vendendo. Daqui a pouco a gente vai estar com a equipe da Buena Vista Capital que está lançando um ETF de cripto. A gente fala sobre esse dinheiro institucional entrando em cripto especificamente. E traz essa galera, o que traz essa grana institucional, uma grana diferente para o mercado de cripto e que pode estar chamando dinheiro nessas últimas semanas? A gente viu ganhando novamente muita atração a entrada de dinheiro em ETFs de criptoativos lá nos Estados Unidos, principalmente. Sem dúvida. Eu acho que esse mercado está muito mais maduro, né? O mercado, principalmente quando a gente olha para o Bitcoin em si, a gente já vem observando um fluxo institucional muito relevante há anos, né? Acontece que quando a gente passa por alguns momentos de tensão no mercado, ele acaba ficando um pouco mais lento do que a gente observa em alguns momentos no mercado, que a gente chama de mercado tradicional cripto, que são direto às compras nas corretoras. Mas agora é muito animador ver esse fluxo institucional voltando também via ETFs, né? Então eu acho que esse é um sinal muito importante, porque esse é um smart money que volta para o mercado e pode estar sinalizando aí um movimento mais forte desse mercado como um todo. O que vocês institucionalmente estão observando para esse de 2026? Porque a gente teve Genius Act aprovado no ano passado lá nos Estados Unidos,
o Clarity Act agora em discussão nos Estados Unidos, que pode mudar jogo para empresas de cripto em geral. Aqui no Brasil não é diferente, a gente acabou de ver regulamentação, então institucionalmente, quais são os pontos de atenção da OKEx como empresa mesmo para 2026? O que vocês acham que pode ser ponto de virada para vocês? Perfeito. Eu acho que o Clarity Act pode ser um ponto de virada muito importante, como já foi o Genius. A gente tá muito animado com essa evolução, essa maturidade do mercado, como uma empresa regulada globalmente, que tem licença desde a Austrália, Singapura, MiCA na Europa, nos Estados Unidos também, e agora vamos tirar aqui a nossa licença no Brasil, a gente observa todo esse movimento de forma muito positiva, né? Esse é um mercado maduro, esse é um mercado que tem cada vez menos espaço para turismo e empresas operando daquele formato de drone de outros países, sem estar realmente com uma presença nessas jurisdições. Então a gente vê isso com muito bons olhos e a gente acredita muito que esse mercado regulado é uma vantagem competitiva para o investidor pequeno, que quer começar e que está agora ganhando mais confiança. Vocês vão estar aqui no Brasil com certeza. Sem a dúvida. licença vai ser um objetivo de vocês para este ano. A gente está aqui com uma entidade local desde 2023, né, acompanhando, fazendo esse forecast regulatório, né, sempre trabalhando muito perto dos reguladores para ter certeza que a gente consegue construir um mercado sustentável e agora com a licença não podia ser melhor. O timing está perfeito e a gente quer evoluir. E aí, por exemplo, o criptoativo favorito do brasileiro não é nem Bitcoin, nem Ethereum, é stablecoin. Vocês têm solução de pagamento, isso está sendo bem recebido pelo brasileiro, pelo público que vocês estão atendendo por aqui. E há muitas discussões sobre como é que faz tributação de stablecoin, qual jurisdição vai ficar estabelecida esse tipo de ativo, como é que vocês estão enxergando toda essa discussão e como é que vem sendo a recepção para o produto de vocês de pagamentos? Perfeito. Gabriel, pessoalmente eu acredito que stablecoin é o melhor caso de uso que a indústria cripto já trouxe para resolver problemas reais das pessoas, tá? Quando a gente olha no que foi movimentado em 2025, a gente está falando aí mais de 30 trilhões de dólares movimentados em stablecoins globalmente. Isso é mais do que as duas maiores bandeiras de cartão juntas no mesmo ano. Tá? E sempre foram o duopólio dos pagamentos no mundo. Sem dúvida. Quando a gente olha especificamente para pagamentos, quase 400 bilhões de dólares feitos no ano passado. Só para dar um pouco de referência, o Brasil, em relação a remessas, ele faz por ano aí 5, 8 bilhões de dólares por ano. A gente está falando de quase 10... Exato, um absurdo a diferença que stablecoins já movimentam globalmente. Mas qual que é a grande oportunidade que a gente vem observando nesse mercado de stablecoins, tá? Stablecoins é uma tecnologia até então muito utilizada por dois players, né? Por dois tipos de clusters de usuários. Os usuários cripto tradicionais, é até engraçado falar cripto tradicional, que são os traders que já usam aí há muito tempo, e as instituições que vêm fazendo esse cross-border e utilizando para pagamentos internacionais. Mas o varejo mesmo não tinha uma solução tão clara para o varejo utilizar stablecoin no dia a dia. Se você pega, por exemplo, o brasileiro médio, que está preocupado com a política monetária ou quer ir para a Disney no fim do ano, ele estava até então indo numa casa de câmbio, pagando spread, impostos. Vai lá no shopping center para pegar a moeda na mão. Né? É isso. E daí a gente observou essa oportunidade e lançou no ano passado o que a gente chama de OKEx Pay, que é basicamente uma carteira de autocustódia, o controle fica na mão do usuário, conectado a um cartão emitido internacionalmente, 100% alimentado por stablecoins. Então a gente está vendo esse usuário agora fazer a dolarização dos seus ativos via stablecoin e utilizar isso para fazer pagamentos a nível global. Perfeito. Isso vai durar muito, porque se a gente rebobina a fita uns 2 anos atrás, teve um produto no mercado que era renda fixa digital, com uma tributação específica para criptoativos. Durou pouco porque o regulador logo cortou as asinhas do mercado, que estava utilizando as regras do jogo para promover um produto bastante interessante para o varejo brasileiro. Você enxerga essa vontade do regulador de correr atrás do prejuízo, de talvez fechar algumas portas que vocês conseguiram abrir e outras marcas também aqui no Brasil? Ou enxergam segurança regulatória para operar esse tipo de produto por aqui? Eu acho que essa é uma ótima pergunta e atualmente o que a gente pode dizer é que a gente vem abrindo esse diálogo com os reguladores e mostrando para eles as diferenças intrínsecas de um câmbio normal para uma utilização de stablecoins, né? A gente não pode tratar essas duas coisas da mesma maneira. Houve até uma consulta pública que foi iniciada, mas foi interrompida pelo Ministério da Fazenda para entender como que poderia ser feita essa taxação das stablecoins ou de outros criptoativos. Na verdade, não era uma consulta pública específica de stablecoins, ela ia ser mais ampla, mas ela acabou sendo interrompida nesse ano e a gente pretende continuar perto dos reguladores, perto dessas autoridades, para ter certeza que eles consigam entender a oportunidade de se permitir o uso dessas tecnologias de forma ampla.
Isso é uma oportunidade para o Brasil muito grande, um país com uma das maiores taxas de juros no mundo, que pode utilizar dessa tecnologia, eventualmente, até para exportar essa dívida de maneira tokenizada. Guilherme, obrigado pela participação, agradeço por nos ajudar a entender essa lambança que foi o mercado na semana e as projeções de vocês para a empresa mesmo para este ano. Sempre bem-vindo aqui ao Cripto na Real, até uma próxima. Eu que agradeço. Valeu.